Olá, seja bem-vindo, tô de volta ao canal Periquito Esporte Notícias, agora sim, para a gente falar em definitivo sobre todos os acontecimentos envolvendo mais uma decisão judicial que pretendia soltar Luiz Inácio Lula da Silva da cadeia. Isso é Brasil. Eu disse mais uma, gente, pelo seguinte, você acompanhou aí os fatos meses atrás, quando o desembargador Rogério Fabretto tentou dar aquela canetada para soltar especificamente Luiz Inácio Lula da Silva. Como vimos, o juiz Sérgio Moro se recusou a soltar de imediato, indagando do STF o que deveria ser feito, e agora vem mais uma vez aquela canetada de um ministro do STF. Agora, Marco Aurélio Mello resolve em decisão individual soltar, baseado na lei, é claro, porque a lei tem vários pontos de interpretação, igual a gente sabe. Baseado na lei, ele resolve soltar não só o ex-presidente Lula, como outros 169 mil presos condenados em segunda instância. Os crimes menores cometidos por pessoas com menor poder aquisitivo, ou por pobres propriamente dito, nem precisam uma condenação para que a pessoa fique presa. Tem pessoas aí mofando na cadeia há 5, 10 anos sem nunca ter sido julgadas, sem nunca ter tido um julgamento sequer. E aí, de repente, só pelo objetivo de soltar Lula, solta-se ao mesmo tempo 169 mil presos condenados em segunda instância no Brasil. Os únicos presos condenados em segunda instância que não seriam agraciados com o presente de Natal dado por Marco Aurélio Mello seriam os enquadrados no artigo 312, aqueles presos que trazem risco a investigações ou à ordem pública. Como foi citado aí hoje durante o dia, que são o caso do outro ex-governador do Rio lá, o Sérgio Cabral, ou do Eduardo Cunha, exatamente isso. Pois é, esses não seriam agraciados pelo presentaço de Natal do Marco Aurélio, mas os demais seriam. Então, voltando ao assunto, que é a liminar expedida pelo Marco Aurélio Mello hoje, ficamos naquele alvoroço e tal, eu principalmente, entupido, abarrotado de serviço no nosso site de notícias, e de repente o que acontece? De repente vem Carolina Lebos, a juíza responsável pela execução penal do Luiz Inácio Lula da Silva, após receber o pedido de soltura feito pela defesa do ex-presidente Lula. Vale lembrar que o pedido de soltura feito pela defesa de Lula foi feito 48 minutos após o Marco Aurélio Mello ter expedido a liminar. 48 minutos depois, a defesa de Lula foi lá e entrou com o pedido de soltura com a juíza Carolina Lebos. Exatamente isso. De repente, vem a resposta dela, dizendo que a liminar do Marco Aurélio Mello não exigia cumprimento imediato e, por isso, ela deu 48 horas de prazo para que o Ministério Público Federal se manifestasse sobre o caso. Exatamente isso. De repente, vem posteriormente a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e Raquel Dodge fez uma petição ao presidente do STF, que estava de plantão, solicitava, digamos assim, do presidente do STF uma decisão imediata, uma vez que a liminar expedida por Marco Aurélio Mello trazia risco à ordem pública e risco à segurança pública também. E de repente vem a decisão do ministro Dias Toffoli, exatamente isso. O ministro Dias Toffoli resolve de uma vez por todas colocar um fim na situação, alegando que no último dia 17 ele próprio marcou o julgamento definitivo do caso, colocou o assunto como pauta para o dia 10 de abril, para um julgamento definitivo, para uma decisão definitiva do STF sobre o caso prisão em segunda instância. Vale lembrar, gente, que prisão em segunda instância estava morto desde 2009. Desde 2009 que ninguém se falava sobre o assunto, quando se decidiu que não era viável prisão em segunda instância e não podia, definiu-se lá que não podia prender após a condenação em segunda instância. De repente, o que acontece? Em 2016, ressuscita-se o caso no STF e decidiu-se, por maioria, 6 votos a 5, que sim,
era lícito, ou um novo entendimento foi firmado ali, que a prisão em segunda instância seria legal a partir daquele momento. E passou-se a entender sob esse ponto de vista. Gerou jurisprudência para que novos julgamentos ou para que novas decisões, que novas prisões fossem efetuadas com base na prisão em segunda instância, no entendimento daquele julgamento de 2016. Até aí tudo bem, só que até aí ninguém imaginava que o poderoso chefão fosse ser preso. De 2009 a 2016 só se falou em prisão em segunda instância no STF uma vez. E de 2016 até 2018 o assunto já foi julgado 3 vezes em habeas corpus para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula. Em todas essas 3 vezes, por maioria, o STF entendeu que prisão em segunda instância, o método de prisão em segunda instância adotado pela Operação Lava Jato era devidamente legal e não infringia a Constituição. Todas as prisões foram referendadas pelo STF. Inclusive Lula foi mantido preso em todos os julgamentos de habeas corpus. Aí agora simplesmente vem o nosso ministro Marco Aurélio com uma simples canetada acreditar que por ele ser do STF e não do STJ, a decisão dele seria validada, diferente da decisão do Rogério Favreto, que era do STJ. Não, deu com os burnados. Simplesmente porque o Dias Toffoli foi lá e falou: eu preciso preservar o entendimento da maioria. O entendimento do plenário precisa ser preservado. E as demais decisões ou os demais comentários você acompanha aí no nosso site uolnoticias.com.br, lembrando o UOL com W. uolnoticias.com.br, o UOL com W não é cópia, gente, é World Online ou Mundo Online Notícias.com.br. uolnoticias.com.br é o nosso site. Você acompanha todos os detalhes sobre esse assunto que causou um alvoroço no mundo jurídico ou no mundo político no Brasil. Vale lembrar que Gleisi Hoffmann logo de cara foi lá: gente, a gente abre mão do exame de corpo de delito para que Lula seja solto imediatamente. Fala sério, né, o Gleisi Hoffmann? Você achou mesmo que o STF ia cair nesse conto? Pelo amor de Deus, gente, é inadmissível a situação jurídico-política brasileira. Gente, sabe-se que a partir das próximas semanas, a partir do próximo dia 1º, a justiça brasileira será governada com mãos de ferro. O juiz Sérgio Moro, gente, e aí de repente toma-se uma decisão dessa com o objetivo único de soltar Lula. Mas se fosse só soltar Lula, ainda bem. Aquilo ali já está morto, não faz mal para ninguém mais não. Mas daí ia soltar 169 mil presos só pelo prazer de ver o Lula livre? Vale isso? Valeria pagar o preço, esquerda? Esse é o preço que vocês querem pagar pela liberdade do Lula? Pensa bem. Tem certeza que a liberdade do Lula vale mais do que a liberdade dos seus filhos, pais, mães, netos? Acho que não, né? Forte abraço, gente. Um ótimo dia para vocês. Eu tô indo dormir, são 4h30 da manhã, até agora acordado. Esse é o meu bom dia para vocês. Fui!